No princípio, antes de existir tempo, matéria, luz ou qualquer forma de vida, havia apenas Deus, e dele emanava uma presença tão poderosa que nenhum olho humano seria capaz de contemplar. Então, pela primeira vez na história da existência, ecoou uma voz que atravessou o vazio absoluto. Haja luz, e a luz surgiu, não por explosão, não por acaso, mas por propósito. Assim começou a história do universo, não como resultado do caos, mas como fruto da palavra viva do Criador. Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. O ciclo que governaria todo o fluxo da terra tinha acabado de nascer. Então, com perfeição imensurável, Deus disse: haja firmamento. E os céus se abriram sobre a vasta imensidão das águas. Um teto azul infinito foi estendido sobre a criação, e o universo se curvou diante da obra do Criador. No terceiro movimento de sua obra-prima, Deus reuniu as águas num só lugar e chamou o seco de terra. E sobre essa terra, ele ordenou que brotassem plantas, árvores frutíferas e todo tipo de vegetação. A terra se tornou um jardim vivo, cheio de cores, fragrâncias e vida. Então, como um artista que domina sua arte, Deus moldou o céu com luzes, sol para governar o dia, lua para governar a noite, e estrelas incontáveis, espalhadas como joias na escuridão, cada uma delas uma assinatura de sua glória. Depois, Deus encheu as águas com peixes de todas as formas imagináveis, e o céu com pássaros que dançavam sobre o vento. E viu Deus que era bom. No sexto dia, ele criou os animais da terra menos grandes, pequenos, selvagens e mansos. Mas ainda faltava o ápice de sua criação. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. O Criador tocou o pó da terra e soprou sobre ele o fôlego da vida. O homem abriu os olhos e contemplou o rosto do Deus que o formou. E Deus chamou aquele homem de Adão. Mas a criação não estava completa. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele fez Adão cair num profundo sono, e da costela dele formou a mulher, perfeita, plena, criada para caminhar ao lado dele. Adão a chamou de Eva. Deus preparou um lugar especial para eles, o Jardim do Éden, um paraíso onde tudo era harmonia, onde o vento trazia paz, onde a água era pura, e onde o próprio Deus andava com eles todos os dias, em perfeita comunhão. E assim, no sétimo dia, Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas porque a obra estava completa. O mundo estava cheio de vida. A criação refletia sua glória. Tudo era perfeito, tudo era bom. Este é o início, o princípio de todas as coisas. A primeira página da maior história já contada. E o que vem a seguir mudará o destino do mundo para sempre. No coração do Éden, onde tudo era perfeito, onde a luz era suave e o vento carregava paz, viviam Adão e Eva. Eles tinham tudo o que um ser humano poderia desejar: alimento, beleza, alegria, vida e, principalmente, comunhão direta com Deus. No centro daquele jardim havia duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta última, Deus disse claramente: não comerás, porque o amor exige liberdade, e a liberdade exige escolha. Mas um dia, o Éden foi invadido por uma presença que não pertencia àquele lugar. A serpente, astuta e mentirosa, aproximou-se de Eva, com uma pergunta simples, mas com intenções profundamente destrutivas. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A mentira começou com distorção. Eva explicou o mandamento, mas a serpente lançou sua semente. Certamente, não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, serão como ele. A promessa era sedutora: ser como Deus, ter conhecimento absoluto, controlar o próprio destino. Eva olhou para o fruto. Parecia agradável, desejável e útil para alcançar sabedoria. Então ela estendeu a mão e comeu. Adão, que estava com ela, também comeu. Naquele instante, algo mudou dentro deles. A pureza desapareceu. A inocência se quebrou. Eles perceberam que estavam nus e correram para se esconder. Mas ninguém consegue se esconder de Deus. O som de Deus andando pelo jardim soou como nunca antes. Adão tentou se esconder atrás das árvores, mas a voz chamou:
Adão, onde estás? Não era geografia, era confronto. Era amor perguntando onde a alma tinha ido parar. A confissão veio acompanhada de culpa, vergonha e medo. Eva culpou a serpente. Adão culpou Eva. A harmonia perfeita se quebrou. E então veio o julgamento. Deus disse à serpente que um dia viria aquele que esmagaria sua cabeça. A primeira promessa do Messias, a primeira declaração de que o mal não venceria para sempre. Aos humanos vieram consequências severas, dor, suor, morte física, menos, mas também veio graça. Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, cobriu sua vergonha e os enviou para fora do Éden, não em ódio, mas em proteção, porque se comessem da árvore da vida, naquela condição viveriam eternamente separados de Deus. Do lado de fora, a vida começou. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim cultivava a terra. Abel cuidava dos rebanhos. E certo dia, ambos apresentaram ofertas a Deus. Abel entregou o melhor, o mais puro, o mais excelente. E Deus se agradou dele. Caim, porém, ofereceu algo comum, sem coração. E Deus não aceitou. A inveja começou a crescer dentro dele. Deus o advertiu: o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Mas Caim não dominou. Caim abraçou, ele chamou Abel ao campo, e ali cometeu o primeiro assassinato da história. O sangue de Abel clamou da terra, e Deus perguntou novamente: onde está o teu irmão? Caim respondeu: sou eu o guardador do meu irmão. Humanidade quebrada, inocência perdida, o Éden se tornara distante. E o pecado mostrava seu peso real. Caim foi amaldiçoado e se tornou errante pela terra. Mas mesmo assim Deus o marcou, para que ninguém o matasse. Justiça e misericórdia no mesmo gesto. Adão e Eva choraram a perda dos filhos, um morto, o outro perdido. Mas Deus deu a eles um novo filho, Sete, e através dele a promessa continuaria. O Éden estava distante, mas Deus ainda estava escrevendo a história. E a história estava apenas começando. Os dias após Adão tornaram-se cada vez mais sombrios. A humanidade se multiplicava rápido, mas também se multiplicavam a violência, a corrupção e o afastamento de Deus. O coração humano se tornara cheio de maldade. E o mundo, que antes era jardim, agora era campo de guerra. A Bíblia diz que Deus viu que a maldade do homem havia se tornado tão grande que toda a intenção de seu coração era má, continuamente. Então o Criador tomou uma decisão que mudaria a terra para sempre. Ele iria limpar o mundo, mas não destruí-lo totalmente. Haveria julgamento, mas também haveria salvação. E é nesse cenário que surge o nome de um homem. Noé, um homem justo, íntegro, que andava com Deus, um ponto de luz em um mundo tomado pela escuridão. Então Deus disse a ele: o fim de toda a carne é chegado. Construa uma arca. A ordem não era pequena. A arca teria 3 andares, janelas, portas, compartimentos, e deveria ser construída em meio a um povo que nunca havia visto chuva daquela magnitude. Mas Noé não argumentou, não questionou, não pediu explicações. A Bíblia diz, simplesmente, Noé fez tudo como Deus ordenou. Enquanto a arca crescia, as pessoas ao seu redor zombavam, ridicularizavam, chamavam-no de louco, exagerado, fanático, mas Noé continuava, martelo após martelo, obedecendo à voz de Deus. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus disse: entra tu e toda a tua casa na arca, porque quando Deus salva, Ele salva famílias inteiras. Animais de todas as espécies começaram a se mover em direção à arca, não por instinto natural, mas por comando divino. Pássaros, répteis, gado, criaturas selvagens, todos guiados pela mão invisível do Criador. Quando Noé e sua família entraram, Deus mesmo fechou a porta. E então o céu, que antes era azul e tranquilo, escureceu. Relâmpagos cruzaram o horizonte. O vento soprou com força. As fontes das grandes profundezas se romperam, e águas jorraram da terra e do céu. O dilúvio começou. Choveu durante 40 dias e 40 noites. As águas subiram acima das montanhas mais altas. Cidades desapareceram. Vales foram engolidos. A terra foi completamente coberta. Mas dentro da arca havia vida. Havia paz. Havia promessa. Após muitos meses,
as águas começaram a baixar. A arca pousou sobre os montes de Ararat. Noé enviou um corvo, depois uma pomba, e finalmente, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que o novo mundo estava nascendo. Quando a terra secou, Deus disse: sai da arca. E Noé saiu, junto com sua família e todos os animais. A primeira coisa que ele fez não foi reconstruir casa, cidade ou futuro. A primeira coisa foi adorar. Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifício de gratidão. Então Deus estabeleceu uma promessa que ecoa até hoje. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e selou sua promessa com um sinal no céu: o arco-íris, um lembrete eterno do Deus que julga, mas também salva, um Deus de justiça, mas também de misericórdia. Assim, Noé e sua família deram início a uma nova humanidade. A terra havia sido lavada e a história estava pronta para continuar. Depois do dilúvio, a terra foi repovoada pelos filhos de Noé, Sem, Quem e Jafé. Eles se multiplicaram e encheram os vales, as montanhas e as planícies. E por um tempo, toda a humanidade falava uma única língua, caminhava unida e se movia como um só povo. Mas com o tempo, a unidade deixou de ser instrumento de adoração e se tornou combustível para orgulho. As pessoas encontraram uma vasta planície em Sinear, uma região fértil e estratégica. Ali decidiram estabelecer uma cidade grandiosa. E então surgiram as palavras que mudariam o destino da humanidade: venham, vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. E assim faremos um nome para nós. Não buscavam a Deus, não buscavam o bem, buscavam glória própria, buscavam independência. Buscavam substituir o Criador por sua própria ambição. Então começaram a moldar tijolos, criar argamassa e erguer uma estrutura como o mundo jamais havia visto. A torre subia cada vez mais alto, imponente, arrogante, imensurável. Era o símbolo máximo da rebelião humana. Homens tentando chegar ao céu, sem Deus. Aquela construção não era apenas uma obra arquitetônica, era uma declaração: não precisamos do Criador. O nosso nome será grande, seremos como deuses, mas nenhum muro, por mais alto, alcança o céu. Ninguém sobe a Deus pela força das próprias mãos. O céu não é conquistado, o céu é dado. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. E o que ele viu não foi apenas tijolo e argamassa, mas o coração humano tentando substituir o lugar de Deus. O Senhor disse: eles são um povo e falam a mesma língua. Se começaram a fazer isso, nada os impedirá de realizar o que planejam. Mas antes que a humanidade se destruísse pela soberba, Deus decidiu intervir. Ele confundiu as línguas e, de um instante para o outro, as pessoas deixaram de se entender. Um falava, o outro não compreendia. As palavras se tornaram ruído, as ordens se tornaram confusão. O orgulho se transformou em caos. A torre parou, a obra cessou e a cidade foi espalhada. Cada grupo seguiu uma direção, os povos se espalharam pela terra. E assim nasceram as nações. Aquela cidade recebeu um nome, Babel, que significa confusão. E Babel se tornou símbolo eterno de tudo aquilo que o ser humano tenta construir sem Deus. Toda vez que o orgulho tenta erguer torres, Deus lembra ao mundo que só existe uma escada que liga a terra ao céu, e ela não é feita por mãos humanas. Séculos depois, Jesus declararia: eu sou o caminho. Não uma torre, não um projeto humano, mas o único que realmente liga a humanidade ao Pai. Babel caiu. Mas a história continuaria, porque Deus já estava preparando o próximo capítulo. E chamaria um homem, não para construir torres, mas para construir um povo, um homem chamado Abraão. Depois da queda, do dilúvio e da confusão de Babel, a história humana parecia um ciclo sem fim de erros. Mas Deus, em sua graça, decidiu recomeçar de uma forma diferente, não mais julgando a humanidade inteira de uma vez, mas começando com um homem, um só, e através dele formar um povo, e através desse povo enviar o Salvador. Esse homem era Abrão, filho de Terá, vivendo em Harã. Um homem comum, sem títulos, sem feitos grandiosos, mas com o coração aberto para ouvir Deus. Então um dia, a voz que criou o universo falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação.
abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa era enorme, um futuro desconhecido. E Deus não disse para onde, apenas vai. Mas Abrão creu, e a fé dele se tornou o primeiro passo de um plano que mudaria a história. Com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, ele partiu. A jornada era longa, cheia de poeira, calor, noites frias, perigos e incertezas. Mas Deus aparecia a ele em visões e dizia: a tua descendência será como o pó da terra. A promessa soava impossível. Abrão era velho, Sara estéril, e os anos passavam e nada acontecia. Para sustentar a fé, Deus o levou para fora de sua tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abrão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Mas o tempo continuou passando. Abrão lutou contra reis, resgatou Ló, construiu altares, seguiu a voz de Deus, mas ainda não tinha o filho da promessa. Então, quando Abrão já tinha quase 100 anos, Deus apareceu novamente, desta vez de maneira ainda mais intensa. 3 homens surgiram diante de sua tenda. Abrão os recebeu com honra e hospitalidade, sem perceber que estava diante do próprio Senhor em forma humana. Um deles disse: daqui 1 ano, Sara terá um filho. Sara, ouvindo dentro da tenda, riu, não de zombaria, mas de incredulidade. Como uma mulher idosa, estéril, poderia gerar um filho? Mas Deus perguntou: por acaso existe algo impossível para o Senhor? Essa era a essência de toda a história. A fé não estava nas circunstâncias. A fé estava no Deus que prometeu. Deus reafirmou a aliança, mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões, e mudou o nome de Sarai para Sara, princesa. Novos nomes para um novo destino. E então Deus fez com Abraão um pacto eterno, uma promessa de terra, descendência e redenção, uma promessa que culminaria séculos depois do nascimento de Jesus. A jornada de Abraão não foi sobre deixar uma terra, mas sobre aprender a confiar no Deus que o guiava. Um Deus que tira o homem do comum, para colocá-lo na história eterna. Este é o início do povo da promessa. O começo de uma linhagem que mudaria o mundo. E ainda há muito a ser contado. Enquanto Abraão caminhava em sua jornada de fé, 2 cidades próximas, Sodoma e Gomorra, haviam mergulhado profundamente na corrupção. O pecado se espalhava pelas ruas como fumaça, e a injustiça subia aos céus como um clamor insuportável. 2 mensageiros enviados por Deus entraram em Sodoma para resgatar Ló, sobrinho de Abraão. A cidade inteira reagiu com violência. Cegueira, confusão e desespero tomaram conta dos moradores. Era a sentença de Deus se aproximando. Ao amanhecer, os mensageiros disseram a Ló: foge pela tua vida, não olhes para trás. Mas enquanto fugiam, a esposa de Ló olhou e se tornou uma estátua de sal, um lembrete para todas as gerações. Não se olha para trás quando Deus diz: avance. Então, o juízo caiu. Fogo e enxofre desceram do céu. As cidades foram engolidas pelas chamas, e Abraão de longe viu a fumaça subir como de uma grande fornalha. Mesmo assim, Deus preservou Ló, resposta direta à intercessão de Abraão. Mas o foco da história não estava em Sodoma, estava numa promessa. Abraão tinha 100 anos, Sara 90. Humanamente impossível, mas Deus cumpriu sua palavra. E finalmente aconteceu. O filho da promessa nasceu. Sara riu. Desta vez, não de incredulidade, mas de alegria. Isaque recebeu o nome que significa riso. A casa de Abraão foi tomada por esperança. Promessa viva, promessa real. Mas Deus não terminou ali. Quando Isaque era ainda jovem, Deus falou novamente com Abraão. A voz que dava vida agora exigia o impossível. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. O pedido parecia absurdo, contraditório, impossível de compreender. Mas a fé de Abraão não estava fundada em explicações. Estava fundada no Deus que não falha. Ele se levantou cedo, colocou lenha, preparou o jumento e caminhou com Isaque até o Monte Moriá. Durante a subida, Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Quando chegaram ao topo, Abraão construiu o altar.
amarrou Isaque e levantou o cutelo. Isaque não resistiu. Ele confiava no pai. Assim como Abraão confiava em Deus, no instante em que Abraão ergueu a mão, uma voz ecoou dos céus: Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Era Deus interrompendo o sacrifício. A prova tinha sido concluída. A fé de Abraão, confirmada, e Deus disse: agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão viu, preso pelos chifres, um carneiro. O sacrifício foi substituído. Isaque viveu. E naquele monte, Deus revelou um nome que ecoaria por séculos: o Senhor proverá. Aquele momento não era apenas sobre Abraão, era um anúncio profético, um espelho do futuro, um prenúncio do dia em que Deus também entregaria seu Filho unigênito para salvar o mundo menos. Mas naquele dia, o céu não gritaria pare, porque Jesus seria o Cordeiro perfeito. O Monte Moriá apontava para a cruz, Isaque apontava para Cristo, e a história continuaria, guiada pela promessa que nunca falha. A história da promessa continuou através de Isaque, o filho milagroso de Abraão. Isaque se casou com Rebeca, mas por muitos anos ela não pôde ter filhos. Então Isaque orou ao Senhor, e Deus respondeu. Rebeca engravidou de gêmeos, mas a gestação era difícil. Eles lutavam dentro dela, e o Senhor revelou: 2 nações estão no teu ventre. O mais velho serviria ao mais novo. E assim, nasceram Esaú e Jacó. Esaú, caçador forte, peludo, impulsivo. Jacó, calmo, observador, estrategista, dial. Esaú voltou, exausto do campo. Jacó estava cozinhando o ensopado. E Esaú disse: dá-me um pouco desse guisado. Jacó respondeu: vende-me o teu direito de primogenitura. Esaú, dominado pela fome, disse: que me importa esse direito agora? E assim, por um prato de lentilhas, ele trocou o eterno pelo imediato. Anos depois, Isaque, já velho e quase cego, chamou Esaú para abençoá-lo. Era a bênção que definiria o futuro de toda a família. Mas Rebeca ouviu e planejou para que Jacó recebesse a bênção. Jacó, instruído pela mãe, se cobriu com peles e colocou roupas de Esaú. Isaque tocou suas mãos, sentiu os pelos e acreditou ser Esaú. Então pronunciou a bênção: que Deus te dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra. Que povos te sirvam, malditos os que te amaldiçoarem, benditos os que te abençoarem. Quando Esaú chegou e percebeu o que havia acontecido, gritou com dor, jurou matar Jacó. Então Jacó fugiu para a terra de Harã, sozinho, com medo, mas carregando a promessa. Cansado, Jacó dormiu no deserto com uma pedra por travesseiro. E naquela noite, Deus lhe deu um dos sonhos mais extraordinários da Bíblia. Ele viu uma escada que tocava a terra e alcançava o céu, anjos subindo e descendo. E no topo, o Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado eu te darei. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Jacó acordou assustado e disse: Deus está aqui. E eu não sabia! Prometeu seguir o Senhor. E continuou sua jornada. Ao chegar à terra de Labão, viu Raquel pela primeira vez, e algo dentro dele floresceu. Jacó se apaixonou. Trabalhou 7 anos por ela menos, e esses anos pareceram poucos dias, diz a Bíblia. Mas na noite do casamento, Labão o enganou e entregou Lia no lugar de Raquel. Jacó, o enganador, agora era enganado. Trabalhou mais 7 anos e finalmente se casou com Raquel, o grande amor de sua vida. Jacó prosperou grandemente na casa de Labão. Deus o abençoou com filhos, rebanhos e riqueza. Mas chegou o tempo de partir. Jacó fugiu de Labão e voltava para sua terra natal. Mas havia um problema. Esaú, o irmão, que jurou matá-lo. Jacó ficou com medo, orou, planejou, dividiu sua caravana e na noite anterior ao encontro, ficou sozinho. E um homem veio lutar com ele até o amanhecer. Aquela luta não era física, era espiritual. Jacó não soltava, agarrou-se e disse: Não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Então o homem perguntou: Qual é o teu nome? Jacó respondeu, e o Senhor disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Jacó se levantou mancando, mas carregando um novo nome, um novo destino
e uma nova identidade. Ao encontrar Esaú, algo inesperado aconteceu. Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. As lágrimas dos dois irmãos lavaram anos de ódio e medo. Jacó então levantou altares ao Senhor. E a história da promessa continuou. A partir de Jacó surgiria uma nação, e dessa nação viria o Salvador do mundo. Jacó envelheceu e seus filhos se tornaram uma grande família, mas entre eles havia um jovem diferente dos outros. José, ele era íntegro, sábio e o preferido de Jacó. Seu pai lhe deu uma túnica longa e colorida, menos um símbolo visível de honra. Isso despertou nos irmãos uma inveja profunda. Deus falava com José através de sonhos. Sonhos proféticos. Sonhos que mostravam feixes de trigo se curvando diante dele. E até o sol, a lua e as estrelas o reverenciando. Quando José contou, seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Eles não viam promessa, viam ameaça. Um dia, quando Jacó enviou José para verificar seus irmãos no campo, a oportunidade apareceu. Eles disseram: "Lá vem o sonhador", e decidiram matá-lo. Mas ao invés disso, o venderam para uma caravana de ismaelitas por 20 moedas de prata. E José foi levado como escravo para o Egito. A túnica colorida foi manchada com sangue de cabrito e entregue ao pai. Jacó chorou inconsolavelmente. Achava que seu filho estava morto. Mas Deus escrevia algo muito maior. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante. E ali, mesmo como escravo, a Bíblia diz: "O Senhor era com José, e tudo o que ele fazia prosperava." Mas a esposa de Potifar tentou se deitar com ele. José recusou. Ela o acusou falsamente. E José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus continuava com ele. José interpretava sonhos com precisão. Interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do faraó. E sua reputação chegou ao palácio, quando o próprio faraó teve um sonho perturbador. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo engolidas por espigas secas. José foi chamado, e diante de faraó, disse: "Não está em mim." Deus dará resposta. Ele explicou que haveria 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome extrema, e sugeriu um plano para salvar o país. Faraó, impressionado com sua sabedoria, colocou José como governador de todo o Egito, segundo o homem mais poderoso da nação. Quando a fome chegou, ela atingiu também a terra de Canaã. Os irmãos de José foram ao Egito comprar alimento, e ali, sem reconhecerem o irmão, se curvaram diante dele, exatamente como nos sonhos. José testou o coração deles, chorou em segredo, chamou-os à verdade, e finalmente revelou quem era. "Eu sou José, vosso irmão." Os irmãos ficaram aterrorizados. Mas José disse algo que ecoa até hoje: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas." Jacó desceu ao Egito com toda a família. Depois de anos de luto, ele abraçou novamente o filho que acreditava estar morto. O reencontro foi puro lágrimas, emoção e promessa cumprida. Jacó abençoou seus filhos, profetizou o futuro das tribos de Israel e então descansou. José, já idoso, viveu para ver sua família crescer, multiplicar e se tornar um povo forte. Antes de morrer, ele disse: "Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra." E assim termina Gênesis, não com um fim, mas com uma promessa. Uma família transformada em nação, um povo preparado para a redenção. E um Deus que, mesmo quando tudo parece perdido, está trabalhando em silêncio para cumprir seu propósito perfeito. E assim chegamos ao fim do primeiro grande capítulo da história da humanidade, de um universo vazio. A um mundo formado pela voz do Criador, Gênesis nos mostrou quem Deus é: o Deus que cria, o Deus que fala, o Deus que julga, o Deus que salva, o Deus que promete e cumpre cada promessa. No Éden, vimos como tudo começou, menos a harmonia perfeita entre Deus e o homem. Mas vimos também a queda e como o pecado entrou no mundo trazendo dor, morte e separação. Mesmo assim, Deus não abandonou sua criação. Noé mostrou que ainda havia justiça. E Deus recomeçou a humanidade com uma arca, um pacto e um arco-íris. De Babel, aprendemos o perigo do orgulho humano e como Deus dispersou as nações para impedir a autodestruição. E então a história se voltou a um homem, Abraão, o pai da fé.
que aprendeu a confiar mesmo sem entender. Sua história ecoa até hoje, porque ele decidiu obedecer. Isaque, o filho da promessa, se tornou o sinal vivo de que Deus não falha. E em seu sacrifício interrompido, Deus nos mostrou que um dia enviaria o verdadeiro Cordeiro. Jacó, o homem marcado por erros, fugas e lutas, foi transformado em Israel. E através dele veio um povo inteiro, porque Deus não escolhe perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. E José, um jovem rejeitado, traído, vendido, injustiçado, que se tornou governador do Egito. E nos ensinou que mesmo quando tudo parece quebrado, Deus está alinhando cada peça, costurando cada dor, para transformar o mal em bem. Do Gênesis aprendemos que nada foge do controle de Deus. Ele escreve no caos, ele restaura na crise, ele honra na dor, ele cumpre promessas através de gerações. E o mais incrível é que, desde a queda no Éden, Deus já traçava o caminho para o Salvador. A semente prometida no jardim, o cordeiro substituto no monte Moriá, a escada de Jacó ligando o céu e a terra, a vida de José salvando o mundo da fome, tudo apontava para um único nome: Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Filho prometido, o descendente de Abraão, o cordeiro que Deus proveria, a escada que liga a terra ao céu, aquele que transforma o mal em bem, aquele que reconcilia irmãos, aquele que cura a ferida deixada pela queda. Gênesis termina com um caixão no Egito, mostrando que a história humana é marcada por perdas e despedidas, mas termina também com uma promessa viva: Deus certamente vos visitará. Essa promessa atravessa séculos, atravessa desertos, reinados, profetas, guerras, cativeiros, até encontrar seu cumprimento na noite em que Jesus nasceu, em Belém. E assim encerramos Gênesis, o livro dos começos. Começo da criação, começo do pecado, começo do plano de salvação, começo do povo escolhido. Mas não é o fim, é o começo do que vem depois. Porque o Deus que criou o mundo é o mesmo que liberta, conduz, transforma e salva. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda está escrevendo histórias, e a sua também faz parte do grande plano dele. Prepare-se, o próximo capítulo está chegando, e a história continua.